Imagine entrar em uma fazenda isolada no meio do Wisconsin e perceber, com um calafrio na espinha, que cada objeto ao seu redor, das luminárias às poltronas, é revestido não por tecido, mas por pele humana real. O que você está prestes a ouvir não é o roteiro de um filme de terror de baixo orçamento, mas a crônica perturbadora de Edward Theodore Gain, o homem que transformou sua própria casa em um necrotério particular. Este caso não apenas chocou uma nação inteira na década de 1950, mas serviu como a semente maligna que germinou vilões icônicos do cinema, como Leatherface e Norman Bates. O horror escondido sob a fachada de um homem solitário e esquisito só começou a ser desvendado em uma tarde fria de novembro de 1957, quando o destino de Bernice Worden cruzou com o de Edward. Bernice era uma dona de loja de ferragens respeitada em Plainfield, e seu desaparecimento repentino deixou uma trilha de sangue que terminava na porta da fazenda dos Gain. O que os oficiais encontraram ao cruzar aquele limiar ultrapassava qualquer descrição contida nos manuais de criminologia da época, revelando uma mente que havia rompido completamente com a realidade. Ao entrarem no anexo da cozinha, os policiais, liderados pelo xerife Art Slay, foram atingidos pelo odor metálico e pútrido da morte que impregnava o ar gelado. Sob a luz fraca de suas lanternas, eles avistaram algo pendurado por ganchos no teto, balançando levemente como se fosse uma carcaça de animal abatido para o consumo. No entanto, ao chegarem mais perto, o horror se materializou. Não era um cervo, mas o corpo de Bernice Worden, decapitado, aberto ao meio e limpo como se fosse carne de caça. Uma visão que fez até os policiais mais experientes perderem o chão. O impacto visual daquela cena foi apenas o começo de uma noite de buscas que revelaria que Edward Gain era um colecionador doentio de partes humanas. Enquanto vasculhavam a casa principal, os oficiais encontravam itens que pareciam saídos de um pesadelo arquitetado pelo próprio demônio. Havia tigelas feitas com a calota craniana de mulheres, cadeiras estofadas com pele humana que ainda mantinham a textura original, e até mesmo abajures cuja cúpula era feita de tecido biológico preservado de forma rudimentar pelo carniceiro de Plainfield. Cada gaveta aberta revelava um novo segredo perturbador, como narizes preservados, mamilos usados como decoração e lábios femininos pendurados em fios como se fossem enfeites de janela. A polícia descobriu que Gain possuía uma lixeira inteiramente revestida de pele humana e um cinto adornado com partes íntimas, demonstrando que ele não desperdiçava nada das mulheres que caíam em suas mãos. O nível de detalhes na manufatura desses itens indicava que Edward possuía uma paciência assustadora e uma habilidade manual herdada de seu pai, um antigo trabalhador do couro. Mas o que realmente gelou o sangue dos investigadores foi a descoberta de máscaras feitas de rostos humanos reais, cuidadosamente removidos e preservados para manterem as feições originais. Edward não apenas matava, ele queria preservar a identidade de suas vítimas de uma forma macabra, costurando a pele de umas nas de outras. Entre esses achados estava o rosto de Mary Hogan, uma mulher que havia desaparecido 3 anos antes sem deixar rastros, provando que o rastro de crimes de Edward Gain era muito mais antigo e profundo do que a pequena comunidade de Plainfield jamais ousou imaginar. Para entender como um homem se torna tamanha personificação do mal, é preciso olhar para as raízes podres da infância de Edward, marcadas pela mão de ferro de sua mãe. Augusta Gain era uma fanática religiosa luterana que acreditava fervorosamente que o mundo fora de sua fazenda era um mar de pecados e perdição. Ela pregava diariamente para Edward e seu irmão Harry que todas as mulheres eram prostitutas imorais e que o sexo era a porta de entrada para o inferno eterno, criando um ambiente de repressão sexual e psicológica absoluto. Augusta isolou seus filhos de qualquer contato social, proibindo-os de fazer amigos na escola e forçando-os a acreditar que ela era a única fonte de verdade e pureza na Terra. Edward,
sendo o mais frágil e tímido dos dois irmãos, desenvolveu uma dependência emocional doentia por sua mãe, vendo-a simultaneamente como uma divindade e como sua única protetora contra o mundo pecaminoso. Essa doutrinação distorcida atrofiou a capacidade de Edward de se relacionar com o sexo oposto de forma saudável, gerando um conflito interno que explodiria anos depois. A tragédia na família Gain começou a se intensificar com a morte do pai, George, um alcoólatra que nunca conseguiu proteger os filhos da tirania de Augusta. Com a morte do patriarca, Edward e seu irmão Harry ficaram presos à vontade de sua mãe, trabalhando duro na fazenda para sustentá-la. No entanto, Harry começou a questionar a sanidade da mãe e a devoção cega de Edward, o que gerou tensões violentas entre os dois irmãos, culminando em um evento que muitos acreditam ter sido o primeiro assassinato cometido por Ed. Em 1944, um incêndio misterioso começou na propriedade dos Gain enquanto os irmãos faziam uma queimada controlada que saiu do controle de forma suspeita. Edward relatou à polícia que perdeu o irmão de vista durante o fogo, mas ele mesmo guiou os oficiais diretamente ao corpo de Harry em uma área que não havia sido atingida pelas chamas. O corpo de Harry estava de bruços, sem sinais de queimaduras, mas com hematomas estranhos na cabeça. Contudo, na época, a morte foi registrada como asfixia e ninguém ousou investigar o bondoso e tímido Edward. Com a morte do irmão, e logo em seguida, o falecimento de Augusta em 1945, Edward se viu completamente sozinho no mundo pela primeira vez em sua vida. O silêncio da fazenda era insuportável e a ausência da voz dominante de sua mãe o levou ao colapso mental definitivo, onde a realidade começou a se misturar com fantasias necrófilas. Ele selou o quarto de sua mãe e a sala de estar, mantendo-os intocados como um santuário sagrado, enquanto vivia no resto da casa que rapidamente se tornaria um lixão de sujeira e restos humanos. Foi nesse período de luto e loucura que Edward iniciou suas visitas noturnas aos cemitérios locais, movido por uma necessidade bizarra de reconstruir sua mãe. Ele lia obituários nos jornais para encontrar mulheres que tivessem falecido recentemente e que se assemelhassem fisicamente a Augusta. Sob o manto da noite, ele exumava esses corpos e os levava para sua oficina, onde iniciava o processo de remoção da pele, agindo com uma calma e precisão que escondiam a natureza selvagem de seus atos profanos. Edward não queria apenas os restos mortais. Ele queria a essência feminina que sua mãe o proibiu de conhecer e, ao mesmo tempo, desejava se tornar a própria Augusta. Ele começou a costurar uma roupa humana completa, incluindo uma máscara facial e um torso com seios, que ele vestia nas noites solitárias para caminhar pela fazenda. Nessa fantasia distorcida, Edward acreditava que, ao vestir a pele de outras mulheres, ele poderia trazer sua mãe de volta à vida ou fundir sua própria identidade com a dela, eliminando a dor da perda. O interrogatório de Gain foi um dos momentos mais tensos da história policial dos Estados Unidos, pois o assassino falava de seus crimes com uma tranquilidade que desafiava a lógica. O xerife Art Schley, um homem honrado que nunca havia levantado a mão para um detento, não suportou ouvir Edward rindo enquanto descrevia como havia transformado o rosto de uma vizinha em uma máscara. Em um surto de repulsa humana, Schley agarrou Gain e bateu sua cabeça repetidamente contra a parede, um ato de desespero diante de um mal que ele não conseguia compreender. Esse episódio de violência policial quase comprometeu o caso, mas as evidências dentro da fazenda eram tão esmagadoras que a confissão inicial tornou-se secundária diante das provas físicas. A perícia descobriu que Edward havia violado pelo menos 9 sepulturas diferentes, mas o mistério sobre quantas mulheres ele realmente assassinou permaneceu no ar. Além de Bernice Warden e Mary Hogan, havia outros desaparecimentos na região que nunca foram solucionados, alimentando a lenda de que o carniceiro de Plainfield era muito mais prolífico do que admitia.
Edward Gain foi diagnosticado como esquizofrênico e sofrendo de um complexo de Édipo extremo, sendo considerado inapto para julgamento por mais de uma década. Ele passou anos confinado em hospitais psiquiátricos estaduais, onde era descrito pelos funcionários como um paciente modelo, educado e prestativo, o que tornava sua figura ainda mais aterrorizante. Era difícil conciliar a imagem daquele senhor franzino e gentil com o monstro que havia criado um cinto de mamilos e abajures de pele humana em sua fazenda isolada. Enquanto Edward estava sob custódia, a fazenda dos Gain tornou-se um local de turismo macabro, atraindo curiosos de todo o país que queriam ver de perto o cenário dos horrores. Em 1958, pouco antes de a propriedade ser leiloada, a casa foi consumida por um incêndio misterioso durante a noite, reduzindo tudo a cinzas e alicerces carbonizados. Muitos acreditam que os próprios moradores de Plainfield atearam fogo no local para apagar a vergonha e o medo que a residência representava, transformando o solo em um túmulo para as lembranças de Edward. O impacto de Gain na cultura pop foi imediato e duradouro, começando com o autor Robert Bloch, que vivia perto de Plainfield, e escreveu o livro Psicose baseado nos rumores do caso. Quando Alfred Hitchcock adaptou a obra para o cinema, o personagem Norman Bates imortalizou a figura do serial killer atormentado pela mãe, mudando para sempre o gênero do suspense. Anos depois, o filme O Massacre da Serra Elétrica levou o horror visual de Gain para as telas, mostrando a oficina de couro humano que Edward mantinha na vida real. Até hoje, a figura de Ed Gein é estudada por criminologistas e psicólogos que tentam entender o ponto de ruptura onde um ser humano abandona toda a empatia para se tornar um predador necrófilo. O caso levanta questões profundas sobre como o isolamento social e o fanatismo religioso podem atuar como catalisadores para psicopatias latentes. Gein não era um gênio do crime. Ele era um homem quebrado por uma criação abusiva que encontrou no horror a única forma de expressar sua dor e sua busca desesperada por conexão. A sombra maligna de Edward Gain continua a atormentar nossa sociedade, testando nossos limites sobre o que consideramos humano e o que definimos como monstruoso. Ele se tornou um símbolo do mal que reside nas portas ao lado, no vizinho que nunca incomoda ninguém, mas que guarda segredos indescritíveis sob o assoalho de sua sala. O fascínio mórbido que o público mantém por sua história revela uma verdade incômoda. Temos medo do que Gain fez, mas somos atraídos pelo mistério de como alguém pode descer tanto no abismo da loucura. Edward morreu em 1984, aos 77 anos, devido a complicações respiratórias em um asilo para criminosos insanos. Mas sua história nunca encontrou um ponto final de paz. Seu túmulo no cemitério de Plainfield foi vandalizado repetidamente ao longo dos anos, com pedaços da lápide sendo roubados por caçadores de souvenirs macabros, até que a pedra original foi completamente removida pelas autoridades para evitar mais profanações. É uma ironia sombria que o homem que passou a vida violando túmulos tenha tido seu próprio violado pela curiosidade doente do público. O xerife Art Schley, por outro lado, nunca se recuperou do que viu dentro daquela cozinha de verão na fazenda dos Gain, e morreu de ataque cardíaco pouco tempo depois, aos 43 anos. Sua família acredita que o horror das imagens que ele testemunhou o consumiu por dentro, provando que as vítimas de Edward Gain não foram apenas aquelas que ele matou, mas todos que tiveram que lidar com as cicatrizes psicológicas deixadas por seus atos. A maldade de Edward se espalhou como um veneno, afetando gerações de moradores de sua pequena cidade natal. Hoje, ao olharmos para os filmes que amamos e os livros de terror que devoramos, encontramos fragmentos de Ed Gein em cada esquina, um lembrete constante de que a realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer ficção. Ele nos ensinou que o verdadeiro monstro não usa uma capa ou tem garras, mas pode ser um homem simples que apenas queria o amor de sua mãe de volta, custasse o que custasse. A história de Plainfield
permanece como um alerta sobre os perigos do silêncio e das fendas profundas que podem se abrir na mente humana quando ela é privada de luz. Se você chegou até aqui, é porque também sente o peso dessa história e a necessidade de entender os cantos mais escuros da nossa existência que a razão tenta esconder. O caso de Ed Gein é um lembrete brutal de que o abismo não é apenas um lugar geográfico, mas um estado de espírito que pode ser cultivado na solidão de uma fazenda esquecida. Continuaremos a trazer à luz esses registros que desafiam a compreensão humana, porque saber o que se esconde no escuro é a nossa única forma de manter a sanidade. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o nosso próximo mergulho no desconhecido, onde a verdade é sempre mais perturbadora do que imaginamos. Compartilhe este vídeo e deixe nos comentários qual outro caso real você gostaria que explorássemos aqui. O abismo está sempre aberto, e nós estamos apenas começando a descer em suas profundezas para revelar o que o mundo prefere esquecer.